Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior. A gente quer saudar você que está aí, querida e querido ouvinte e telespectador aqui da TV Mundo Maior. Daquele bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. Começando aqui e já mandando um abraço para todos os técnicos, a todo o pessoal que está aí nos bastidores, trazendo essa programação para você. E também o nosso caríssimo, não é, Edson Ramazaki, que está aqui conosco no dia de hoje. Olá, Edson, como é que vai? Olá, Nando. Olá, queridos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Saudade de todos vocês. Que bom a gente poder estar aqui mais uma vez conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, conversando um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Muito bem, então hoje nós vamos trazer um tema do livro Convivência, que é no nosso querido Francisco Cândido Xavier, psicografia dele, pelo mentor espiritual Emmanuel. Então, nesse livro Convivência, nós vamos trazer o tópico aqui que se chama humanização. Então, eu vou trazer já o primeiro parágrafo aqui para o nosso querido Edson comentar. Hostilidade, aversão, desafeto, ressentimento. Semelhantes palavras assinalam estados evolutivos nos quais se fixam transitoriamente milhões de criaturas. Quer comentar aí, Edson? Então, pessoal, vocês sabem que eu estava ouvindo a rádio hoje e a notícia que estava vindo é que assim, nós estamos vivendo a quarta onda nesse momento, né, dessa pandemia que infelizmente pegou a nossa humanidade, né? E essa quarta onda, eles estão dizendo que a quarta onda é a quarta onda da saúde mental, né? Está afetando violentamente a saúde mental das pessoas, seja em função do isolamento social, seja em função dessa quantidade de notícias ruins, né? Muita gente desencarnando, muita dor, muita tristeza das famílias que ficam em luto, etc. E aí, uma das coisas que complicam, eu diria, este momento, né? É justamente a qualidade dos pensamentos que a gente vem mantendo. A doutrina espírita fala o tempo todo, Jesus falava o tempo todo dessa coisa da sintonia, de manter a tal da vibração, né? De manter os pensamentos com uma qualidade boa. Você veja, ele começa esse texto com hostilidade, aversão, desafetos, ressentimentos. Estas palavras assinalam estados evolutivos nos quais se fixam neste momento, transitoriamente, milhões de criaturas. E essas milhões de criaturas somos nós, estas criaturas aqui. Então, é muito importante, especialmente em momentos em que a gente ultrapassa, né, se depara com desafios grandes, como esse momento que nós estamos vivendo, de tomar muito cuidado com a qualidade dos sentimentos que a gente está vivendo, de medo, de tristeza, né? De angústia, porque são esses sentimentos que afetam diretamente os nossos pensamentos, né? Se você se mantiver com esses sentimentos e neste padrão aqui de hostilidade, de raiva, de medo, etc., infelizmente a qualidade dos pensamentos estará de acordo com isso. E infelizmente, o planeta de maneira geral, mas cada um, né, vai estar num padrão de energia que não é o melhor padrão de energia. E nós temos essa capacidade de melhorar a qualidade, né, das nossas energias individuais. Então, Edson, e a gente, diante das estatísticas, né, que estão aí, dos números, então, as pessoas começam a sentir, morreu mais um, morreu milhares, e fica normalizando isso, né, colocando
Então, a gente precisa, como o Emmanuel traz, você trouxe aí, humanizarmos, né? Tentar humanizar essa situação aí para a gente poder ir em frente aí nessa situação. No segundo parágrafo, ele já traz uma palavra, parece que o Emmanuel escreveu essa semana esse texto. Ó. Os antagonismos entre as pessoas, na essência, expressam atritos nos quais se lhe embatem as forças de envoltório, das quais, por fim, se desvencilham com o tempo, de modo a adquirirem os recursos de elevação que eles patrocinam a transferência para as esferas superiores, né? Então, aí, se a gente se afasta disso, se a gente se protege diante disso, né, de antagonismos e, como disse no parágrafo anterior, né, das hostilidades, aversões, desafetos, ressentimentos, nós vamos nos preparando para como se fala muito aí da transição, né? A gente vai se revestindo de uma condição, se a gente se humaniza, se a gente procura ter uma situação de comportamento melhor, para essas esferas superiores, essa transferência de esfera superior, que pode ser até aqui no próprio planeta, não precisa ser para um outro planeta ou para um outro estado espiritual, né, Edson? Que é esse momento, né, de novo, que nós estamos vivendo de transição planetária. Então, aí Emmanuel traz mais uma vez um dos princípios fundamentais da doutrina. Gente, esse antagonismo, ele é natural. Nós estamos aqui neste planeta, chamado planeta de provas e expiações, justamente para isso. Transformar, né, a gente sempre fala isso, transformar relações que um dia não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. Então, de novo, nós estamos junto dessas pessoas, estejam elas nossos pais, nossos esposas, esposos, irmãos, primos, familiares, amigos, companheiros de trabalho, etc., etc., não é por acaso, não é à toa. Em geral, para cada um de nós, este grupo no qual, né, cada um está inserido, ele é composto por pessoas, parte delas pelo menos, com as quais nós já tivemos problemas, né? E agora estamos encarnados juntos, tendo mais uma vez, mais uma oportunidade que está sendo dada a nós por Deus, nosso Pai, para que juntos nós transformemos essa relação numa coisa melhor, né? Por isso que se fala tanto de perdão, né? Por isso que se fala tanto de abandonar ressentimento, de abandonar mágoa. Você não esquece. Lembra? A gente já falou isso também várias vezes. Não adianta querer esquecer. Ninguém tem uma memória tão ruim, é doença quando você começa a esquecer consciente, né? A nossa memória é boa, então a gente não vai esquecer, mas superar. Por quê? Nós estamos aqui para isso. Às vezes, a mágoa é grande demais para que ela seja completamente superada de uma vez, mas vamos nos esforçar para isso. Né? Essa coisa, ele começa o primeiro parágrafo, né? Hostilidade, aversão, desafeto. E depois ele explica, esse antagonismo que existe é natural, expressa atritos que a gente pode considerar agora, né? Se você sabe qual é o motivo do atrito nesse momento, e quando não sabe, ele normalmente vem mesmo de vivências anteriores, né? De outros momentos em que nós estivemos encarnados em outros corpos, convivendo e nos magoamos. Agora é uma chance para transformar essa mágoa num sentimento melhor. Então, sabendo disso, sabe, essa coisa do o conhecimento, ele é fundamental, né? Sabendo que é assim, vamos tentar dar o nosso máximo para melhorar essas relações. Em melhorando as relações, a gente se desenvolve, a gente evolui. Nós nos evoluindo, a gente conseguindo fazer esse processo de nos melhorarmos, a gente melhora o planeta. É o que está acontecendo agora. O planeta está mudando, né? Transição planetária, planeta de provas e expiações, que está prestes a ser um planeta de regeneração. Vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte.
É isso aí, Edson. É como você disse, a gente tem que abandonar, né? Abandonar, tirar aquela casca que a gente vem trazendo aí há milênios. E o passado hoje vai ser, a gente vai ter memórias e lembranças, né? Mesmo do passado recente dessa encarnação, mas a gente precisa abandonar certas situações e costumes, ideias e comportamentos, né? Aí até o Emmanuel vem na sequência trazer aqui, né? Usando uma metáfora aqui, um exemplo, né? A imagem mais adequada ao esclarecimento do assunto, temo-la mais particularmente, na atualidade, nos foguetes fabricados pelo homem, destinados à pesquisa do espaço cósmico. À medida que eles alcançam lá as alturas, os engenhos dessa espécie se desfazem de cápsulas diversas, conquistando leveza e libertação para transitarem sem maiores empeços à distância do centro de gravitação que os atrai, né? Então a gente sabe lá quando vai o lançamento lá dos foguetes, das cápsulas, né, da espaçonave, primeiro tem aquele foguete anterior. Aí, à medida que ele vai subindo, ele vai se desfazendo, ele vai abandonando, né? Como você colocou aí. Vai abandonando e vai deixando para trás. Se ele ficar preocupado com aquele, que nem o Elon Musk aí está fazendo testes, os últimos testes que ele fez, todos deram errado, explodiu, porque ele enviava a cápsula e eles fazem com que o foguete volte e pouse de novo para ser usado novamente, né, em outros lançamentos. Explodiu. Então, a gente tem que procurar se desvencilhar também de forma que é adequada. É a mesma coisa se a gente tem o lixo. Se a gente não descartar esse lixo corretamente, o que ele vai trazer? Ele vai trazer problemas, né, na natureza. Então, tem certas coisas que a gente precisa mesmo abandonar. A imagem aí do foguete é interessante que o nosso Emmanuel traz, e inclusive ele fala assim, né, para que conquiste mais leveza. Então, mano, é que assim, né? Quando esse livro foi escrito, era bem aquela época em que o homem estava chegando à Lua, né? Então, essa imagem dos foguetes, dos lançamentos, Apolo, etc., ele era muito atual naquele momento. E ele é muito feliz nisso, né? Porque isso é o que acontece conosco, né? O foguete, conforme ele é lançado, como o Nando disse, uma peça inteira, um foguete enorme. Aí, conforme ele vai subindo, ele vai largando para trás partes que já não são mais necessárias. Então, a parte da propulsão, que é o que fez ele ser lançado, fica para trás. Aí, a hora que ele entra na gravidade da Terra, que ele vai embora por inércia, ele já não precisa mais de propulsão, ele vai abandonando mais uma parte, mais uma parte, mais uma parte, até que chega só o que interessa, que no caso desses foguetes que chegaram na Lua, era a cápsula mesmo, né, onde estavam os astronautas, etc. Bem menor. Isso acontece conosco. Neste momento, nós estamos usando corpos extremamente materiais. Esse corpo de carne e osso aqui, gente, e nós estamos vivendo isso nesse momento de pandemia, ele é muito limitado, ele é muito frágil e ele gera muitos cuidados, né? Ele faz com que hoje, vamos combinar que a maior parte do nosso tempo, a gente vive em função dele, né? Seja para alimentá-lo, seja para vesti-lo, seja para... É na manutenção, né? Porque que se fala de trabalhar para pagar a conta, mas se você tem uma conta para pagar, esta conta está de alguma maneira vinculada a este corpo. Seja porque alimentação, energia elétrica, gás, alguma coisa que foi comprada, adquirida para manter este corpo funcionando, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo nos preocupando com a manutenção, com a subsistência deste corpo. Conforme nós vamos deixando o que é mais material de lado e vamos nos ocupando do que é mais espiritual, que é o que nós somos de verdade, espíritos imortais criados por Deus numa experiência material, mas espíritos imortais criados por Deus. Então, por exemplo, esse momento aqui de novo, né, de pandemia, em que você de repente tem alguém, eu infelizmente vivi isso com uma amiga
né, que acabou de passar por isso, o marido adoeceu do Covid, etc., foi internado e faleceu faz poucos dias aí. Ela está vivendo esse luto neste momento. E apesar de psicóloga, apesar de terapeuta, ela está vivendo a dor e o sofrimento que perder alguém que é muito querido, né? E, de novo, independente de ser espírita, de ter o conhecimento que nós não acabamos, de saber que nós continuamos existindo, que esse nosso reencontro haverá de acontecer, gente, não interessa. Nesse momento aqui que você está, né, se afastando de alguém que você ama muito, com quem você vem convivendo há muito tempo, etc., é muito, muito, muito dolorido. E é neste momento que as tais contas, elas deixam de ter, sabe, a programação da viagem, o carro novo que ia ser comprado, o apartamento que não sei o quê, tudo isso perde o sentido. É o que eu estava conversando com ela, é o que ela está vivendo neste momento. Nada, a vida neste momento para ela, que está vivendo o luto, perde o sentido, né? E é nesse momento que a gente lembra do que realmente é importante, de quais são os valores mais importantes. Então, meu querido e minha querida, se você se você tem essa oportunidade, se você tem alguém do teu lado que você ama, né? Aproveita. Quanto tempo você tem? Você pode me dizer quanto tempo você vai ter para poder conviver com essa pessoa, para dizer para ela que você ama, para ir lá e cuidar, fazer um carinho, fazer um café da manhã, fazer uma comida, dar um abraço, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente não pode sequer abraçar, mas essas pessoas que estão mais próximas a gente ainda pode. Então, vamos aproveitar, né? E vamos... Veja, não é abandonar, tá? Porque a gente ainda tem que tomar cuidado com esse corpo mesmo. Não alimenta, não cuida, que ele já era. Mas vamos cuidar do que é mais importante. Vamos lembrar do que porque nós estamos aqui, que é quando ele começa esse texto. Melhorar relações. Então, diga que ama, tá? Ah, mas ele já sabe. Não interessa se ele já sabe. Vai lá e diz de novo, reforça, relembra. É mesmo, Edson. Que a gente tem que abandonar, não é abandonar. Se a gente abandona o corpo, a gente vai acontecer o quê? Vamos, né, ficar enfermos. Então, a gente precisa trabalhar essas questões aí de abandono, de apegos, né, como o Edson colocou, de situações, para que a gente, né, o melhor celular, o melhor veículo, melhor viagem, melhor... Não é o melhor. A gente tem que aproveitar que nós estamos mais próximos daquelas pessoas que fazem parte da nossa família, né? O meu pai, minha mãe, que eu convivo com eles, minha esposa, meus filhos, que eu convivo com eles. Essas pessoas, né, que estão ali na proximidade, que a gente pode abraçar, que a gente falava assim, eu não tenho tempo de estar com meus filhos, não tenho tempo de estar com minha esposa, ou com meu marido, ou com, né, meu companheiro, minha companheira. Agora a gente está tendo essa oportunidade. Então, tudo isso que está acontecendo, por mais que a gente esteja isolado de outras pessoas, a gente está mais próximo daquelas que a gente está no nosso lar, no nosso chão, sob o nosso teto. E aí é que a gente precisa abandonar certos egoísmos da nossa parte e outros tipos de comportamento que nos levam, né, à angústia, ao sofrimento. Então, agora a gente focar nisso. Isso é uma das coisas que está acontecendo na pandemia, né, Edson? Que está, com certeza, trabalhando essa mudança de comportamento que precisa existir na nossa sociedade. Porque a gente vê em filmes, a gente assiste filmes que aquele executivo não convive lá com o filho dele, a mãe que é também empresária, tem que colocar babá para cuidar dos filhos. Então, são várias situações que com a pandemia mudou, né? Mudou para que as pessoas voltem-se mais para essa humanização, né, que o Emmanuel coloca, né, Edson? Isso aí, isso mesmo. É, assim, são momentos difíceis, dolorosos, né? Mas, de novo, é outro conceito. A dor, ela não seria, o sofrimento, ele não seria necessário se nós fôssemos mais espertos, né? O problema é que Boa.
somos meio acomodados, assim. Infelizmente, são nesses momentos, né, de maior sofrimento, e veja, se a gente olhar para trás, a nossa humanidade, ela avançou principalmente, infelizmente, nesses momentos, né? Quando vieram guerras, quando vieram grandes pestes, quando, né, um momento como esse, que está obrigando as pessoas que não necessariamente, como o Nando disse, né, não necessariamente conviviam tanto, de repente você é casado, mas beleza, você via o quê? Antes de sair, rapidinho, quando voltava lá no final da noite, por algum tempo, e depois todo mundo já ia dormir, e depois ia conviver mesmo, era só no final da semana. Agora não, agora está todo mundo trabalhando dentro de casa, ou muita gente, né, está trabalhando dentro de casa. E aí esse convívio, que era um convívio eventual, passa a ser constante. As crianças, elas estão tendo aula em casa, né? Agora é que o povo está dando o devido valor para os professores. Estão entendendo o que pensa. Você está ficando com um. E eles ficavam lá com 30, né? Aquele período todo. Agora que, né, a gente entende o que é estar com, né, pensa, 30 crianças. Isso que você está vivendo agora com um, com dois, eles viviam ali com 30, né? Então, é um momento, de novo, em que a gente está tendo a oportunidade de voltar a conviver, né? Então, o que Emmanuel nos convida aqui? Ao invés de olhar para as dificuldades, ao invés de olhar para esta pessoa que está próxima de você e prestar atenção, colocar a sua atenção nos defeitos, naquilo que ela precisa ainda melhorar, etc., não. Coloca a tua atenção nas qualidades. Presta atenção em quem é esse teu companheiro, em quem é essa tua companheira, sabe? Agora, você que ficava o dia inteiro, a semana inteira fora de casa, ia para o trabalho, né? Tá descobrindo o que é ficar um dia inteiro às voltas com as tarefas domésticas, né? Agora, você vai perceber, você vai descobrir, se colocar a tua atenção nisso e ajudar, inclusive, né? Na verdade, não é nem ajudar, né? Na medida em que está todo mundo dentro de casa, não faz mais do que a obrigação, você não está ajudando coisa nenhuma, né? Mas o que é ficar com essas crianças ali? Dar conta de fazer tarefa junto, dar conta de assistir a aula junto, dar conta de fazer alimentação, de dar alimentação, etc. Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade, bendita oportunidade, como sempre, de olhar para coisas que talvez a gente não desse muita atenção antes, né? Quantas qualidades essa pessoa que você escolheu para ter como companheiro, essas pessoas que você escolheu para ter como companheira tem, sabe? Quantas qualidades essas crianças que você aceitou receber, esses espíritos que você aceitou receber como filhos, têm? Presta atenção em quão inteligentes, em quão criativos, né, eles são. E aí, claro, né, em função da idade, etc., muita energia também. Então, você tem que dar conta, sim. Agora é hora de sentar e brincar, né? Acabou aquela história de saí de manhã, voltei, estou cansado. Não tem essa, gente. Convive, descobre, conta história, brinca, deita no chão, rola, faz o que tiver que fazer, mas aproveita essa oportunidade. Nós vamos viver em meses que infelizmente já estão virando anos, né? Mas assim, uma oportunidade que muita gente não tem ao longo de uma vida inteira, de conviver desta forma com essas pessoas. Então, ao invés de olhar para os números ruins, para a quantidade de óbitos, ao invés de olhar para a dor e o sofrimento, que infelizmente existem, ninguém está dizendo que não existe, mas ao invés de botar a tua atenção só nisso, pelo contrário, presta atenção nas oportunidades que este momento está proporcionando para todos nós, né? Esses momentos de maior dor e sofrimento, eu diria que eles servem principalmente para isso, fazer com que a gente
tenha atitude, faça determinadas coisas que em outra situação não faria. Não é isso, Nando? Isso mesmo, por isso que esse livro aqui tem, o nome do livro é Convivência, isso que o Edson falou, é convivência que a gente precisa ter. Aí o Emmanuel continua aqui dizendo, olha, erguendo-se o plano físico por região, na qual ainda preponderam os impulsos animais de egoísmo e autodefesa, quantos se liberam de semelhantes impedimentos, se projetam nos altos domínios da compreensão, penetrando outros campos relacionados com a cúpula do universo. Eis porque, atingindo a própria humanização, a criatura deixa de conhecer adversários para encontrar unicamente irmãos em qualquer clima evolutivo. Então, essa é o nosso destino. É fatal que a gente vá para, né, um progresso em que a gente vai se relacionar aí, né, mais tarde com nos domínios da compreensão, como ele coloca aqui, e penetrar outros campos de relacionamentos, né, ou relacionados com a cúpula do universo. É interessante que ele coloca aí, né? Com mentalidades, com consciências superiores, né? O que a gente já faz nesse contato aí na casa espírita, no trabalho mediúnico, no contato com essas mensagens como a do Emmanuel, são consciências que estão numa cúpula do universo, consciências que estão numa frequência superior, é a nossa destinação, e a gente precisa se esforçar, né? Usou o exemplo do foguete, quanto ele precisa de propulsão, combustível, de força para sair da nossa gravidade, né? Para atingir além da atmosfera terrena, para entrar no espaço. Então, nós estamos aí também, né, Edson, nessa busca aí de elevação, né? Como Emmanuel diz, né, nós estamos neste momento vivendo a nossa humanidade. É um estágio do nosso processo de evolução, de crescimento, etc., em que a gente convive ainda com muitas dificuldades, né? Por quê? Porque, infelizmente, essas dificuldades, esses desafios que a gente vive hoje, eles servem para nós, neste momento, como os foguetes mesmo, os motores de propulsão. É isso que faz, né? Muitas vezes, se vocês forem parar para pensar, os grandes momentos de dificuldade, né, é que fazem com que você tome propulsão necessária para sair daquela situação de estar parado, de estar sem movimento, para uma situação de movimento. Quantas pessoas, quando perderam o emprego, é que descobriram que tinham capacidades que não tinham nem ideia de que tinham, né? Quando foram tirados daquela zona de conforto, naquela coisa de ficar parado ali, né, por uma dificuldade qualquer, que descobriram que tem sim muita energia, muita capacidade para fazer muito mais do que fazia, né? O que era o ideal, né? Que é esse momento de humanidade. Descobrir que a gente não precisa necessariamente da dor e do sofrimento como único meio de propulsão. Não, a gente consegue usar a razão, a gente consegue usar essa coisa dos valores, né? O que é realmente importante nessa vida e ir nessa direção, né? E veja, não é só ganhar dinheiro, não é só acumular bens materiais, né? É progredir enquanto humano, nesse processo de humanização, né? E ir se desvencilhando desse monte de coisa, mágoas, ressentimentos, culpas, sabe, dessa coisa que mantém a gente acorrentado no chão, e se desvencilhando disso e indo em direção, né, a essa situação de olhar mais para o outro mesmo, de não viver em função do próprio umbigo e poder olhar para o outro e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Esse último parágrafo, Nando, eu acho que dá uma resumida boa nessa mensagem, né, que Emmanuel está trazendo aqui com esse item, esse capítulo humanização aqui do livro.
Verdade, né? Eis porque, atingindo a própria humanização, a criatura deixa de conhecer adversários para encontrar unicamente irmãos em qualquer clima evolutivo. Que assim, que eu acho, eu sempre comento isso, Edson, que Jesus veio justamente trazer para nós essa condição de cidadão universal, né? Ele não veio fundar religião, nada. Ele veio trazer uma conduta em que, se a gente tiver essa conduta onde quer que nós estejamos no universo, ela vai servir, porque está dentro de uma lei, né? A lei do amor, uma lei de equilíbrio, de harmonia, né? Então, em qualquer ponto do universo, a gente vai ser um cidadão, né? Desse universo, se comportar, né? Da forma como Jesus nos ensinou, né, Edson? Isso é bacana, né? Mais do que dizer, olha, vocês estão aqui para amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo a si mesmo. Ou seja, mais do que dizer, olha, nós somos todos irmãos e um dia estaremos com o Pai, etc, etc. É, ele veio para mostrar como é que a gente faz isso, né? Então amem a Deus, né? Independente do nome que você dê a ele. Ele não se importa de como que você o chama. Pode ser papai, pode ser papá, pode ser coisa, chama do jeito que você quiser. Não tem problema. Mas ame-o acima de qualquer coisa. Mas principalmente a maneira de realmente poder voltar a estar com ele, a maneira mais rápida é amando, né, ao próximo, a todos esses outros irmãos em humanidade que você tem, como você ama a si mesmo. E por quê? Já sabendo que nós somos muito egoístas, né? A gente e para além disso, esse egoísmo faz com que a gente, inclusive, não consiga amar-se como deveríamos, né? Muitas vezes é difícil amar o outro, porque a maneira como a gente nos ama, a maneira como a gente se respeita, né, não está ainda bem certinho, bem bacaninha, bem arrumadinho. Então, é um processo de autoconhecimento, porque em se conhecendo, você vai ver quais são as suas qualidades, e todos nós as temos, e você vai descobrir o que pode ser, precisa ser, deveria ser melhorado, e quais as melhores maneiras de conseguir fazer isso, né? Processo constante, é, é, processo que vai nos levar à presença do Pai. E entendendo que estar na presença do Pai é estar numa situação de tranquilidade, de serenidade, de calma, não de inércia, não de falta de movimento, não de sei lá, de ficar lá deitado numa nuvem ouvindo harpa, não é isso, né? Mas é paz, é uma paz de espírito, né? É felicidade, é alegria, independente com o que você está fazendo, independente de com quem você está, mas felicidade, alegria, paz, né? Eu diria que esse é o grande objetivo para todos nós. Então, Edson, inspirado nessas palavras aí que você trouxe, a gente vai para o momento de prece, né? Eu queria pedir para você continuar aí, como está inspirado, trazer essa prece para nós, aí depois a gente vai já terminar aqui este capítulo do livro e também dar uns recadinhos. Então, vamos lá para a prece, Edson? Vamos sim. Então, primeiramente, fundamentalmente, né, extremamente felizes, extremamente contentes de podermos estar juntos aqui, conversando um pouquinho a respeito do Evangelho de nosso Mestre Jesus, conversando a respeito desses ensinamentos benditos que ele deixou quando esteve aqui entre nós, quando esteve conosco, para que nós possamos continuar esse nosso processo e, principalmente, gente, num momento de tanta dificuldade, mestre querido, que nós possamos nos colocar como seus servidores, que nós possamos nos colocar na condição de trabalhadores, de servos, de auxiliares, de ajudantes, fazendo cada um de nós aquilo que é possível, mas fazendo, né? Para além dessa oportunidade de estarmos mais próximos daqueles que amamos, que nós possamos lembrar que, enquanto espíritos imortais que somos, todos nós temos essa capacidade de auxiliar. Muitos, neste momento, são os irmãos que estão desencarnando. E numa situação difícil,
porque é uma situação de solidão. Muitas vezes adoece, é hospitalizado, é entubado, vai para uma UTI, perde a consciência e não necessariamente acorda novamente neste corpo físico. Quando acorda, já está na condição de desencarnado e sem se despedir, sem ter essa possibilidade desse ritual, né, de despedida que o adoecimento normalmente proporciona. Então é uma dor muito grande para aqueles que ficam e é uma situação de muita confusão para aqueles que vão. Então a nossa capacidade de auxiliar a estes irmãos, através de preces, através de orações, doando as nossas melhores energias, energias que só nós encarnados temos. Esse fluido vital a que Kardec se referia, que só nós que estamos usando neste momento um corpo de carne e osso temos. Então, que nós possamos, nas nossas orações, doar essas nossas energias através do pensamento, para que os amigos, para que os trabalhadores espirituais possam usar essas nossas energias no auxílio a esses tantos irmãos recém-desencarnados. Por acabarem, né, de desencarnar, eles precisam muito dessas nossas energias para perceber o que está acontecendo. Muitas vezes, e nós vivemos isso, né, Mestre Jesus, nas reuniões mediúnicas das quais nós participamos, eles precisam ser envolvidos com um abraço carinhoso, para que possam, através desse abraço, ser acolhidos, encaminhados, esclarecidos e auxiliados pelos trabalhadores da espiritualidade maior. Então, que cada um de nós se coloque nessa condição de servidor e com muito amor e com muito carinho doe energia através do pensamento, envolvendo as equipes, trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados pelos hospitais, envolvendo cada um desses nossos irmãos que estão próximos da desencarnação, envolvendo cada um desses nossos irmãos na medida que é a vontade de Deus, nosso Pai, que se manifesta nesse momento, é Ele que determina quem desencarna e quem não desencarna, é quem retorna aos seus lares. Que nós possamos fazer a nossa parte, abraçando com muito carinho todos esses nossos companheiros, para que se recuperem, para que tenham uma desencarnação tranquila e possam ser recebidos com muito amor pelos seus entes queridos, a esses trabalhadores, né? Tantos trabalhadores da saúde que nesse momento estão tão cansados, tão desgastados, que eles também possam receber o nosso abraço e possam seguir com coragem e com alegria, fazendo o seu trabalho da melhor maneira. De nossa parte, Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, continuar aqui, trabalhando e progredindo nesse nosso processo de humanização. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom, né, a gente passar por esse momento de conexão aí com a espiritualidade, né, e lembrar, como o Edson lembrou, de tantos irmãos nossos aí que estão precisando de socorro, de amparo, de bálsamo. E como a gente tem uma programação aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, que é voltada para o bem, o Evangelho de Jesus, no Espiritismo, né, a gente convida você para auxiliar, para você colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Então, olha, entre no site amigosdaboanova.com.br. No site você vai conhecer mais o Clube Amigos da Boa Nova, como colaborar, ou pelos telefones. Olha, o telefone fixo São Paulo é 11 2458 3214 e também o WhatsApp para você se comunicar. É o 11, né? Que é a operadora, né, tem a sua operadora, 97261 0272. E no WhatsApp não tem operadora, porque você fala no mundo inteiro aí pelo WhatsApp, né? Então, entre em contato e faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos você aí para fazer parte dessa família. Então, vou retomar aqui, Edson, daqui a pouquinho já vai estar no final do programa, o último parágrafo, quando o nosso Emmanuel fala assim, olha, esforcemo-nos assim ao máximo para entender acima de julgar
e pouco a pouco o conceito de inimigos se nos afastará da mente, porquanto ainda mesmo nos companheiros que se empenhem a ferir-nos, identificaremos candidatos ao remédio e à piedade, e por eles trabalharemos a fim de que o bem os favoreça, com a dedicação de quem se auxilia, auxiliando aos próprios irmãos. Imagine nós que estamos aqui nesse cantinho do universo, se ficássemos abandonados, né? Se Jesus não tivesse o amor que ele tem por nós, não viesse como ele veio aqui, pessoalmente, pisar o chão do nosso planeta, né? Planeta que ele ajudou a construir, estaríamos abandonados, né? E então, nós temos aqui candidatos, aqui identificamos, aqui ele fala, identificaremos candidatos ao remédio e à piedade. E quantos não são e não estão nessa condição? Nós mesmos. Se nós não tivéssemos sido acolhidos pela família que nos acolheu para reencarnar, né? Se não tivesse uma oportunidade dos amigos, das pessoas que a gente convive, das pessoas do círculo nosso social, das pessoas que nós temos amizade, né? Onde estaríamos, né, Edson? Para encerrar esse... Isso aí. E ele finaliza, né, assim, que cada um se esforce, se esforce e ao máximo para entender acima de julgar. É aquela ideia da empatia, né? Ao invés de ficar apontando os defeitos do outro, tentar se colocar no lugar dele para entender por que ele age daquela forma. Gente, todos nós temos a nossa história, e as nossas histórias são diferentes. Então, não é porque você age desta forma, em função de ter tido aquela família, aquela formação e estes valores, que todos são exatamente assim. Não. Né? As histórias, de novo, são diferentes porque as necessidades são diferentes. E lembrar que ninguém é nosso inimigo. As pessoas podem estar inimigas, né? Mas o objetivo final não é você restabelecer relação, conseguir desenvolver, na verdade, uma relação de amor verdadeiro com aquela pessoa com quem você não se dá bem, só com ela. É com a humanidade como um todo. Será neste momento que nós vamos alcançar essa condição de felicidade, de alegria, né, da qual eu estava falando lá um pouquinho antes, que a gente só consegue ter uma ideia, né? Se você pegar, pensa, faz esse exercício comigo agora. Para e pensa num momento muito feliz, né? Um momento que você se sentiu muito feliz, muito alegre, muito contente. É isso aí que você sentiu naquele momento, multiplicado por para sempre. Essa é a tal felicidade prometida por Jesus quando estivermos ao lado de nosso Pai. Independente do que esteja fazendo, de novo, estaremos em atividade. Jesus, pensa, governa este planeta dentre outros, né? Mas vivendo essa felicidade aí. Pensa como deve ser tudo de bom, né? Alcançar um dia uma situação como essa. E para chegar lá, neste momento em que nós estamos, nós precisamos transformar relações que um dia não foram muito boas, com essas pessoas a quem chama, a gente dá o nome de inimigos, em irmãos, em amor, né? É mais do que resolver uma inimizade, é amar a estas pessoas, né? Do fundo do coração, amar de verdade, etc. É um exercício, tá tudo certo. A gente tem a eternidade pela frente, então fica em paz. Não precisa sair correndo, não. Agora, estar aqui reencarnado é uma oportunidade que não dura para sempre, a gente sabe disso, né? Então, enquanto estivermos aqui, vamos dar o nosso máximo, é o que o Emmanuel está pedindo para a gente fazer, para entender ao invés de julgar, para que pouco a pouco a gente possa transformar esses inimigos em amores, né? E vamos chegar lá, vamos seguir trabalhando. Certo, pessoal? Que peninha, né? Como eu falava lá no programa do Bolonha. Está terminando o tempo aqui.
E aí a gente quer agradecer aí ao Edson. Obrigado, viu, Edson, por disponibilizar seu tempo. Ele está com a gente aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço, é muito bom estar aqui e ainda que, infelizmente, por pouquíssimos minutos, mas a gente poder conversar, aprender, né? Falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus e aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui. Beijo no coração de todo mundo, grande abraço, obrigado pela oportunidade, Nando. Eu que agradeço, Edson, agradeço a todos, aos companheiros que aí estão nos bastidores, as companheiras, a você, querida ouvinte e telespectadora, agradecer, muita paz, muita luz. Até o próximo programa Alvorada. Então, aquele tchau, tchau e até breve. Tchau, tchau, Edson. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.